Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tranquilo? Opa, até o tênis, gente. Hoje a turma está meio desanimada. Eu tô vendo tudo. Isso por coincidência. Vamos repetir de novo. Boa noite. Boa noite. Ah, agora sim acordaram, né? Tá sempre acordado já. Porque não é tímido. Entendi. Então, como o Tito já deu uma adiantada aqui para vocês, nós estamos estudando em 2022 o subsídio do GEM, né, do Grupo Executivo Nacional, né? A sinodalidade na missão do MCC, né? A gente está no finalzinho desse livro aqui, a gente já viu todas as memórias, todo o comecinho do movimento de cursismo e cristandade, e é onde ele inseriu-se naquilo que o Papa Francisco está nos pedindo, né? Nesses últimos tempos, para que a gente possa realmente ser uma igreja unida, né? Não só o movimento de cursismo e cristandade, mas todos os católicos, né? Seja da renovação, seja do TLC, seja do movimento de cursilhos, de qualquer pastoral que for, que a gente seja uma igreja unida, que a gente caminhe junto nesse processo de anunciar Jesus, o Cristo vivo, né? E depois que a gente vem de um evangelho, como a Paula falou para a gente hoje, onde nos mostra realmente esse Deus que nos ama, né? E é tão gostoso a gente ser amado por esse Deus. E é tão gostoso quando a gente ama de verdade esse Deus. Mas assim como a gente assume esse compromisso um dia, né, Paula? Como a Paula falou, não é fácil, né? Vem as pedradas, vem as pedras no caminho, vem os tropeços, né? Mas a gente não pode desanimar. A gente tem que ser firme e forte, porque sempre vai ter alguém, né, que sempre vai falar um A, um B ou um C, e sempre vai desfazer daquilo que você realmente faz, né? Seja para a igreja, seja no movimento de cursilhos de cristandade, né? A gente não pode se prender nessas coisas do mundo, mas nós temos que realmente dar graças a Deus, porque Jesus, o que ele sofreu, os livros de história não contam nem metade, né? Porque um Deus que se fez homem, né? Um Deus que andou nesse mundo e que foi perseguido. E quem é o Serginho para não ser perseguido? Quem é a Paula para não ser perseguido? A Val, a Dalva, o Janders, qualquer um de nós. E às vezes por pequenas coisinhas, né? Por pequenas coisinhas do mundo, a gente às vezes desanima, às vezes a gente cai, às vezes a gente desaba. E daí vem um evangelho desse e fala, né? Levanta, né? Levanta homem, levanta mulher, vamos em frente. Eu passei por coisas muito piores nesse mundo, né? E eu só preguei o amor, ele nos fala. E nós? O que a gente está vivendo? Como a gente está retribuindo esse amor de Deus por nós, né? Então, em cima disso tudo, nesse caminhar junto, estar junto na igreja, viver esse ser cristão no nosso dia a dia, passa por isso, por essa sinodalidade que o Papa tanto nos pede. E a gente estudou já o ver, né? Vimos como é a realidade do movimento do cursismo de cristandade. Não vimos? Na primeira aula? Na segunda aula, na verdade? Na última aula a gente viu o quê? A gente estudou o quê? O discernir, tá? E agora o Janderson está aqui nessa última aula, vai falar sobre o agir. Mas essa aula não vai ser minha. Essa aula vai ser de cada um de vocês. Ou glória mesmo, né? Os protagonistas de hoje são vocês. Porque a ação não passa somente pelo Janderson. A ação passa por cada um de nós, no nosso dia a dia. Para que a gente possa refrescar um pouquinho a memória, lá no Discernir a gente lançou algumas perguntas. Lembram-se disso? No caminho sinodal, como deveria ser o movimento de cursilhos? Nos 3 tempos. Quais são os 3 tempos de cursilho? Cursilho e pós. Não mudou ainda, viu? Ainda é o pré, ainda é o cursilho, ainda é o pós. E nas estruturas de serviço, que serão as escolas residenciais, para que a cultura do encontro, né? Esse encontro nos transforme em verdadeira casa de comunhão e unidade, onde vivem profetas que são instrumentos da escuta, do diálogo, do discernimento em conjunto. Essa foi a pergunta que foi lançada na última aula do Discernir.
E a resposta que vocês iriam me trazer, alguns me trouxeram, foi o seguinte: na simplicidade, ajudar mais o próximo, escutar e dialogar mais em família e na comunidade, buscar mais os afastados, ouvir sempre o Espírito que nos inspira em nosso dia a dia, caminhando juntos, principalmente com aqueles que fizeram cursilho com a gente. Nunca sozinhos, sempre juntos. Tá certo? Sim. Isso a pessoa discerniu, né? E passou pra gente aqui. O que mais? Os 3 tempos do movimento devem estar sempre acoplados numa unidade. A constância nas escolas vivenciais é importante para que possamos ser melhores formadores, coordenadores, mensageiros, líderes. As dinâmicas elaboradas nos levam também a perceber nas entrelinhas como ser um bom cristão. Tudo em prol ao cursilho. Certo? Não? Sim. Não. No caminho deveria ser o mais perfeito nos 3 tempos. Nosso caminho deveria ser o mais perfeito nos 3 tempos do cursilho. Uma verdadeira casa de comunhão e unidade. Não corresponde muitas vezes onde vivem os profetas que não escutam e que promovem um difícil diálogo. Isso realmente é difícil. A gente percebe que a gente está na nossa caminhada e encontramos, né, os profetas, porque todos somos profetas, porque anunciamos o Senhor, né? E quando a gente acha aqueles carne de cabeça, né, Paulo, que é difícil conversar, que é difícil dialogar, né, Sojai? Não é fácil. Infelizmente, não vejo um conjunto perfeito nesse diálogo e vejo um pouco de falta de discernimento na caminhada. E a gente encontra muito por aí. Acredito nas estruturas de serviço das escolas vivenciais. Para melhorar tudo isso, temos que perseguir o mesmo ideal, né? Então, são algumas respostas do que o discernir nos trouxe da nossa última escola, né, vivencial. Diante disso tudo, dessas respostas, né, nós vamos começar agora a parte do agir. Se nós percebemos que o cursilho está de um jeito, percebemos que aquele jeito, discernimos que naquele jeito o cursilho não estava conforme deveria estar, há necessário que haja uma mudança, né? Haja uma transformação. E essa transformação passa pela ação, pelo agir. Agir de quem? Nós mesmos. Nós, porque nós somos o cursilho. Então, se tem alguma coisa errada lá, quem tem que mudar somos nós. Nós, enquanto cristãos comprometidos que somos, nós, enquanto cursilhos que somos. Nós vimos que tem muita coisa que precisa ser mudada, não vimos? Então, nós temos muito trabalho ainda a ser feito, né? O exercício do ver, que a gente viu lá, né, foi uma radiografia de nossa realidade, né? É uma essência de cada item proposto, né? Lá no discernir a gente viu, né, o Papa Francisco nos falando, né, sobre iluminar com a luz da palavra a caminhada comunitária, a luz da essência sinodal da igreja, né? Então, diante de tudo isso, do que a gente viu, de tudo que a gente discerniu, como deveria ser o cursilho? Nas atividades e nas estruturas de serviço. Nas escolas vivenciais, deveriam ser um começo para que a gente pudesse, porque é lá nas escolas que começa a transformação. É nas escolas que é o seio, que é o grande, como posso falar para vocês? Entre aspas, o queridinho do movimento do cursilho de cristandade. Porque é nas escolas que a gente forma os mensageiros. É na escola que a gente molda nossa linha de frente, né? Não é só lá no GEM. O GEM trabalha para que as escolas funcionem. O GER trabalha para que as escolas funcionem. O GER trabalha para que as escolas funcionem, né? Então, nas escolas que a gente tem que aprimorar o nosso ser cursilista, o nosso dia a dia, né? Passa por aí toda a parte da ação, né? Passa por aí também a espiritualidade, né? Passa por aí a nossa formação. Tudo passa pela escola. Claro, nós temos os momentos de espiritualidade específica, de adoração santíssima, essa dos terços, mas nada, né, nos forma tanto, nos prepara tanto para esse momento do que uma boa formação nas nossas escolas vivenciais. Chegou-se a algumas conclusões, né?
como viver a sinodalidade, como ser sinal de unidade e comunhão, como ser profeta nesses contextos. Discernimos com o Pai que nos chama a viver a sinodalidade, a manter o diálogo, a escuta e o discernimento em conjunto. Isso tudo a gente viu lá no discernir, não vimos? Se a gente viu como que é, a gente está fazendo? A gente precisa mudar alguma coisa? Precisamos. Como que a gente vai fazer isso? A nossa viagem da vida e o nosso caminho da fé tem necessidades de desejo, de impulso interior. Às vezes vivemos num espírito de parque de estacionamento. Já viram esse espírito de parque de estacionamento? Não? Aquele lugar que você para e fica ali paradinho. O carro não vai para lugar nenhum, fica ali esperando. É o momento de ficar parado, na espera. Né? Às vezes a gente fica assim esperando que algo aconteça na nossa vida. Será que não ficamos assim? Essa espera que às vezes atrapalha a nossa caminhada. Vivemos estacionados. É oportuno perguntar-nos: a que ponto estamos nós na viagem da fé? Nós, como peregrinos que somos, porque o Cursilho é um movimento peregrino, é um movimento que não fica parado. O nome já fala, é um movimento. Né? Nós não podemos ficar nesse estacionamento, né? Esperando que a vida passe e passa rápido. Né? Quando a gente vê a nossa criançada já cresceu, já está indo embora. Né? Eu lembro que a gente vinha na escolinha no começo, né, e o cavalo. Essa criançada que está aí hoje, né, brincando para lá e para cá, há um tempo atrás eram nossos filhos que estavam aí. E de repente, cadê eles? Sumiram. Estão estudando fora, estão longe. E a vida é assim, no piscar de olhos, tudo muda. Né? É assim que é a vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E nós, como que nós estamos caminhando na nossa vida? Estamos já há bastante tempo bloqueados, estacionados numa religião convencional, exterior, formal, que deixou de aquecer o coração e já não muda a vida. As nossas palavras e ritos despertam no coração das pessoas o desejo de caminhar ao encontro de Deus. Ou são língua morta, que falam apenas de si mesmas e a si mesma. É triste quando uma comunidade de crentes já não tem desejos, arrastando-se cansada na gestão das coisas. Em vez de se deixar levar por Jesus pela alegria exclusiva e desinquietadora do Evangelho. Né? Então o Papa Francisco vem nos alertar de como nós estamos na nossa caminhada. Às vezes a gente fica tão acuado, fica tão cansado da caminhada. Né? Não é fácil. Né? A gente sabe que não é fácil. Tem muitas coisas que a gente encontra pelo caminho que nos desanimam, que afrouxam a nossa fé. Mas a gente tem que confiar em Deus, temos que confiar em Jesus Cristo, porque o movimento Cursilho é um movimento cristocêntrico. E é o Cristo que nos dá força, que nos alimenta nessa jornada, nessa caminhada. Né? Precisamos de uma resposta ao Papa diante dessa situação que a gente se encontra. Né? Queremos vencer a vontade de ficar parados. Vamos refletir sobre a atitude dos reis magos. O que os reis magos fizeram? Seguiram Eles. Né? Ficaram sabendo que o Deus se encarnou, não é? E eles ficaram ali olhando a luz, seguiram a luz, a estrela. Mas eles ficaram parados? Não. E eles foram ao encontro. encontro. Será que nós também deveríamos imitar esses reis magos? Levantar das nossas cadeiras, buscar realmente aquilo que pode ser transformado e deve ser transformado dentro do nosso movimento, ir ao encontro do Senhor, né? Essa imitação daquilo que eles fizeram há séculos atrás é o que a gente deve levar hoje na nossa vida. Levantar-nos e ir ao encontro do Senhor. Né? Seguir a luz, seguir a estrela. Né? Eu sou a luz do mundo, já dizia, né, o Senhor. Ensina-nos a ser preciso voltar a partir. Né? Esse voltar a partir quer dizer que um dia a gente já partiu. Veja bem. A gente saiu encaminhado uma vez. Só que nesse trajeto todo tem uma hora que cansamos. E às vezes ficamos pelo caminho sentadinho numa pedra e falamos, não quero mais. Não é assim? Muitas vezes.
É necessário, que o Papa nos fala aqui, voltar a caminhar, voltar a estar no caminho, voltar a, né, ser exemplo na vida de muitos aí que precisam conhecer Jesus Cristo, né? Porque a fé não é uma armadura que imobiliza, mas uma viagem fascinante, um movimento contínuo e desinquietador, sempre à procura de Deus, né? Sempre com discernimento naquele caminho. E o Papa complementa: o desejo de Deus cresce apenas permanecendo diante dele. Estamos sendo chamados a agir diante do desejo de Deus e da Igreja para que vivamos o caminho sinodal, que construamos uma Igreja que escuta, que dialoga e vive. O discernimento em comum. A paresia do Espírito, ou seja, levar, né, esse entusiasmo de anunciar, o entusiasmo de ser diferente, né? A gente volta lá a citar o Evangelho Gaudium, onde fala da alegria do Evangelho, ou seja, sair da nossa zona de conforto e levar o Evangelho para as pessoas com alegria, né? Com desejo realmente de transformar a vida do próximo, né? E essa paresia pedida ao povo de Deus no caminho sinodal é a confiança, a franqueza e a coragem, entrar na amplidão do horizonte de Deus para anunciar que no mundo existe um sacramento de unidade e por isso a humanidade não está destinada a ficar à deriva e desorientada. A experiência vivida e perseverante da sinodalidade é para o povo de Deus fonte de alegria prometida por Jesus, fermento de vida nova, trampolim para uma nova fase de empenho missionário. Chega no momento onde a gente sabe que temos muita coisa para mudar. E você sabe o que realmente precisa ser mudado? E como fazer isso? Sabe ou não? Quais os compromissos que assumiremos para que o movimento de Cursilhos de Cristandade, em todas as estruturas de serviço em nosso setor, nas escolas vivenciais e nos 3 tempos, viva o seu carisma, sua missão e sua sinodalidade, né? Essa é a pergunta que eu lanço para vocês. Porque o agir é isso. A gente já viu qual que é o problema, detectamos ele lá no ver, discernimos ele no discernir. Agora a ação não é comigo somente, mas a ação é com cada um de nós. Por isso, nesse momento, a gente vai ter que colocar nosso cérebro para trabalhar, funcionar. Como que a gente vai assumir no cursilho, nas suas estruturas, né, no nosso setor, nas escolas vivenciais, o carisma do cursilho, a evangelização de ambientes, o levar Jesus Cristo para as pessoas, né, o trabalhar no nosso dia a dia, né, enquanto cursilistas, enquanto cristãos comprometidos que somos. Para isso a gente vai exercitar o nosso ser cursilista, sair da nossa zona de conforto, porque é gostoso ficar na frente, aí sentado, só ouvindo. Mas a partir do momento que a gente tira a pessoa da zona de conforto, a gente começa a meio, agora eu preciso fazer alguma coisa, preciso. A ação passa por esse momento. Então essas são as perguntas que a gente vai fazer. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura.
sua casa. Deus tem sonhos para sua família. Deixa Deus sonhar em você. Deixa os planos de Deus fazerem parte da sua vida, fazerem parte da sua história. Então segue além, vai. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Vamos lá. A primeira pergunta: quais os compromissos que assumiremos para que o movimento de cursilhos de cristandade, em todas as estruturas de serviço em nosso setor, nas escolas vivenciais e nos 3 tempos, o pré, o cura e o pós, viva o seu carisma, a sua missão em sinodalidade? Bom, a gente deve primeiro buscar os cursilistas, né, que já passaram pelos nossos setores, que acho que é a primeira missão que a gente deve fazer. Buscar mais conhecimento, né, do movimento, em 3 tempos, para se melhorar, né, o pré, o cursilho, né, e o pós. Não, você. Só você. Vamos lá. A gente colocou também que a gente vai trabalhar com o caminhar junto a essa sinodalidade, né, para que a gente possa principalmente ouvir mais as pessoas, que a gente possa estar sempre ao lado da pessoa, para que a gente possa saber das dificuldades dela, que a gente possa também fazer com que ela se sinta, e não que ela só se sinta, mas ela é importante para o movimento, para que a gente possa caminhar junto, todos juntos, como diz a sinodalidade, para que a gente possa caminhar todos juntos. Pois além de a gente caminhar juntos, nós também temos que assumir juntos esse compromisso de fazer um bom pré, um cursilho, fazer um pós bem trabalhado, com muito amor, é claro, com muita perseverança, com muita esperança, para que assim a gente possa, tendo esse estudo do pré, do pós, do cursilho, a gente vai ter muitos frutos dentro do movimento. A gente vai conseguir, eu tenho certeza disso, que a gente já vem buscando resgatar esses afastados. A gente também se comprometeu em, vamos dizer assim, começar daqui para frente, fazer um bom pré, para que a gente se questionou bastante, para que muitas vezes esses cursilistas não voltam mais, porque não foi feito um bom pré, e esse a gente firmou um compromisso no nosso setor aqui, para a gente poder estar resgatando isso daí. Amém. Só isso? Mais alguma coisa? Acho que é o 2 depois, né? Uma salva de palmas para eles, né? Muito bem. A segunda pergunta. A segunda já vai. Quais os compromissos que assumiremos para que vivamos a escuta, o diálogo e o discernimento em comum, e assim sejamos profetas da unidade e da comunhão, no Espírito e na verdade, onde todos somos irmãos? Praticar, né, praticar e ouvir mais, né, as pessoas, né, a gente poder dialogar com eles, né, o que acontece no dia a dia, como o evangelho, né, é passado, a gente tem que na escolinha a gente vem ler, tem homilia, mas a gente debater, né, tirar a dúvida da gente, como é que a gente escuta, né, a homilia, mas é bom a gente ter um pouquinho de diálogo, né, e sempre estar perguntando para as pessoas, né, se quer falar alguma coisa, se né, quer acrescentar mais alguma coisa, né,
Se ficou na dúvida, então esse é o compromisso que a gente quer agir, né? Dar continuidade, né? O que é os terços também, né? Muito importante, já se torna aí um diálogo também, que a gente acaba rezando os terços, pedindo as nossas orações, onde a gente acaba entrando conversando, né? E através das conversas a gente acaba ouvindo coisas, né? Que a gente pode talvez estar ajudando a pessoa, né? Bom, como a Dalva mesmo falou, para que a gente possa firmar esses compromissos do diálogo, da escuta, a gente, como a Dalva mesmo falou, do Evangelho, fazer esse Evangelho compartilhado para que a gente possa realmente dialogar, ter ter esse diálogo entre nós mesmos. Muitas vezes a gente vem aqui e fica, muitas das vezes, de repente a gente, que nem foi falado, que a gente só escuta, mas de repente não fala, não participa de tudo que está acontecendo. Então a gente firmou isso aí para a gente poder ter esse diálogo, ter esse estudo da palavra. Isso que a gente também, né, acabou mudando um pouquinho o terço, de fazer, né, sempre uma pessoa rezar, né, junto com rezar Ave Maria, passando, porque muitos têm vergonha, né, tem receio, não sabe, e através desse companheirismo que a gente tem no terço, as pessoas acabam se abrindo, né, um pouquinho mais, e acaba rezando e acaba perdendo um pouco o medo, a vergonha. Muitos acabou acontecendo isso, perdeu a vergonha porque acabou participando com nós no texto desse jeitinho, né? Cada um vai passando a Ave Maria. Então isso se tornou muito interessante aqui o nosso diálogo. Muito bom, tem que falar mesmo. Pessoal, a importância é que cada um de nós está fazendo essa formação bem feita aí. E não só fazendo a formação, e a gente tentar ter um compromisso também de estar auxiliando nessas formações que vem tendo aí. Porque como líder que somos, cada um de nós aqui, a gente está tentando assumir também, estar auxiliando, estar buscando entender, buscando esse conhecimento, porque é só através desse conhecimento nas estruturas das escolas que a gente vai poder estar sendo um profeta verdadeiro, levando esse Cristo, né, que é o centro do movimento, levando com propriedade, né? Então eu acho que é mais isso, né, Sérgio? Como foi falado, a gente firmar esse compromisso de sair do comodismo, né? Sairmos do nosso comodismo. Eu acho que teve um amigo meu que falou um dia que quando a gente sai do comodismo, a gente vem para frente, a gente vai e estuda, para passar para alguém você aprende 2 vezes mais. Um amigo meu está atrás da câmera, se chama Janderson. Gente, o cristão tem que ser alegre. Tá falando? Pode dar atenção nisso. Pode falar. Ah, tá. A pergunta já foi, né? Então, o nosso compromisso como movimento cursivo cristandade é se manter firme nas escolas vivenciais, nos terços, né? Nas missas, nas ações sociais, né? Que o nosso cursivo de movimento é bem forte nisso, né? E nos demais encontros em comunidade. E na nossa caminhada como cristãos, buscar demonstrar o amor de Deus por nós, transmitindo em nossas atitudes o verdadeiro valor espiritual, a importância de caminhar juntos, demonstrando a essência daquele que vive e reina para todos sempre. Agora a gente colocou 3 coraçõezinhos, porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E vamos acrescentar aqui, como o Tito falou na saída, que a gente tem que ser cristãos alegres, a gente tem que chegar no ambiente e trazer a alegria, porque a gente não sabe o que o outro está passando na casa, as dificuldades, as tristezas, às vezes a gente tem que botar um sorriso na cara e vai. E o problema, deixa lá em casa, porque se a gente está triste, talvez alguém esteja mais que você, talvez alguém esteja precisando mais que você. Então, se você chegar num lugar amargurado
Igual eu falei assim no encontro que eu teve final de semana com os amigos aí, talvez a gente nunca mais se encontre, mas a impressão que eu quero deixar no meu encontro com vocês é a alegria. Problemas temos inúmeros e vamos ter mais ainda, como foi falado no Evangelho. Se a gente está na caminhada, parece que as dificuldades aumentam, dobram, e a gente tem que perseverar, tem que continuar. Tá, minhas parceiras? Dona Neuza, tem alguma coisa a acrescentar, Dona Neuza? O próximo? A Dona Neuza vai falar o próximo aqui, gente. Então, a segunda pergunta. Quais os compromissos, né, que assumiremos para a escuta, para vivermos, né, o caminhar juntos? Vai, Dona Neuza. Ser mais humildes e reconhecer que somos falhos e estar sempre em busca da verdadeira palavra de Deus. Reconhecer que sem Ele não somos nada e que devemos buscar a aproximação daqueles que se sentem sozinhos, perdidos e excluídos. Passar o amor que sentimos e dar esperança para que todos também possam desfrutar desse amor de Deus. Muito bom. Porque Deus é amor, né? Deus é amor. Então é isso. Parabéns. Parabéns. Curta, viu? Quem não me conhece, gente, sou o Ed. Não, só pra ficar bonito no vídeo. Bom, vamos lá, né? A primeira questão, né? Quais os compromissos que assumiremos para que o movimento do Cursílio da Cristandade, em todas as estruturas de serviço, em nosso setor, nas escolas, vivenciais, e nos 3 tempos, pré, cur e pós. Viva o seu carisma, sua missão em sinodalidade. Bom, primeiro colocamos aqui que assumir ser espelho de profetas perante a nossa comunidade, né? Vivenciar nossas vivências com aquilo que Deus pede, ser presente na vida das pessoas que enviamos, tanto no pré como no pós, para caminharmos juntos. Viver uma vida cristocêntrica, ou seja, né, que a gente desapareça e Cristo apareça. Onde haja diálogo, companheirismo e caminhando sempre junto rumo ao Pai. Em relação ao espelho que a gente colocou, não adianta a gente querer fazer um pré bacana se a gente também não viver a palavra. A gente tem que ser espelho para quem a gente também está formando, e a nossa vida, né, que a nossa vivência é a vivência do possível. Então, ou seja, se eu vivo aquilo, eu quero que a pessoa também viva. Ou seja, se a gente vê como foi a minha vida e como está sendo a minha vida hoje, você consegue mudar as pessoas. Como o Gandhi dizia, não adianta eu dar exemplo se eu não sou exemplo. Você não consegue arrebatar muitas pessoas. Então, a gente não adianta só no falar, tem no agir também. Como a gente está falando no agir, então, só com palavras você não conquista, tem que ser no seu agir também. Quando diz o Evangelho, quando a gente lê a palavra do Evangelho, como a nossa companheira falou, então, que a gente viva realmente essa palavra, esse amor, essa misericórdia, que realmente é passada, mas que a gente viva na nossa vida também, para que a gente passe isso para as pessoas também. É isso que o cursilho, nós cursilistas, devemos passar para o mundo também, não só alegria, mas também o que Deus quer de nós, o que Deus quer como missão da gente também, entendeu? Não só com palavras bonitas, mas também com exemplos. Isso aí. Quais os compromissos que assumiremos para que vivamos a escuta, o diálogo e o discernimento em comum e assim sejamos profetas da unidade e da comunhão no Espírito e na verdade, onde todos somos irmãos. Primeiro colocamos um comprometimento. Comprometimento com a palavra, com o movimento do cursilho, que é caminhar juntos, né, Wellington? Com certeza, de mão dadas na mesma aliança. Trazer as palavras. E eu acho que a palavra-chave dessa pergunta é o compromisso, né? É o compromisso e a responsabilidade, porque não é a gente vir aqui fazer o cursilho por fazer. É a gente realmente fazer o nosso 4º, 5º, 6º dia é valer a pena. É a gente fazer a nossa parte para a gente servir os exemplos para o próximo, para a gente poder buscar mais para o nosso movimento. Porque é fácil a gente vir aqui, daqui a gente vai embora. Qual que é o sentido da vida? Para mim não é esse o sentido da vida. É a gente fazer realmente valer a pena
o nosso quarto dia e fazer valer a pena esses 3 dias que a gente ficou lá na Santo Inácio. A gente sair daqui, passar o evangelho para o próximo, passar a palavra para o próximo, ir nas missas, fazer realmente valer a pena. Porque é fácil, né? A gente vir aqui, daqui a gente ir embora. E não é isso. Deus não quer que a gente seja assim. A gente quer que Deus seja igual a Ele, igual a Jesus. Caminhar igual Ele caminhou. Passar a palavra, passar o evangelho. Escutar e dialogar, sempre ouvindo a outra pessoa, né? Ter um coração ensinável e humilde para com o próximo. Profetizar, levar a palavra com amor ao irmão, né? Que muitas das vezes o irmão está triste, está desorientado e a gente precisa resgatar aquele irmão. Precisa estender a mão, entender o que está acontecendo, sem julgamento. E sim para trazer perto de nós. E o principal também é ouvir, né? Tem tantas pessoas que estão querendo ouvir, né? Ser escutado, desabafar. Não é só a gente dar a nossa opinião ou julgar. Realmente ela mesma, ela se expressar, porque automaticamente isso, ela já no fundo, ela já tem já uma resposta. Ela só não sabe o que dizer. Mas conforme ela vai começar falando, ou ver o que ela está passando, automaticamente ela vai ter sua própria resposta. Profetizar, levar a palavra com amor ao irmão. E nesse agir, né, que fala bastante do amor que a gente leva, levar, que volta na primeira palavra que veio o pré e o pós. Se a gente trabalha bem esse pré, a gente sempre fala, ouvir, a gente vem ouvindo isso há 22 anos, né, esse pré e pós possível, que não são bem trabalhados, e que a gente realmente trabalhe, realmente, não fique só em palavras, que a gente trabalhe, que a gente observe, que a gente acompanhe aquelas pessoas que a gente mandar, mas com amor, com paciência, porque tem que ter muita paciência, porque quando vem com uma chama muito acesa, só que aí ela se apaga. Então, se a gente estiver junto, caminhando junto, a gente vai cair junto, vai se levantar junto, e vai estar ali junto, dando a mão para o outro também. Desse agir, vai estar todo mundo junto, né? Porque quando fala em sanidade, não é união, caminhar junto, estar sempre junto. Então, é isso que busca, né? Aí a gente escolheu um trechinho de Coríntios 13, embaixo. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Mas o maior destes é o amor. É o que a gente fala. A busca do amor. Deus fala. Amor, amor, amor. Nossa palavra dele. E que a gente leve isso para nossas casas, para nossas famílias, para nossos amigos, que o mundo hoje está precisando disso. O mundo hoje está muito com falta disso, com falta de diálogo, né? As pessoas hoje não se entendem. A minha ideia, a sua não vale, só a minha. Então que a gente realmente se une. Um olhar fixo em Cristo. E caminhar sempre junto, né? Porque até Jesus Cristo, ele não andava junto, né? Ele andava com 12. E é assim que a gente deve fazer, andar sempre junto. Um apoiar o outro. Amém? Amém. Vou ler a pergunta toda, né? Foi feita. Manter os olhos e ouvidos abertos, para que possamos melhorar individualmente e assim afetar positivamente a sociedade. Esse foi um item. O segundo é trabalhar nas escolas a preparação dos candidatos e também acompanhá-los no PROS, que é uma das coisas que a gente percebe muito, é o acompanhamento do PROS, porque a gente vai para lá, passa 3 dias lá, muita gente só pensa na comida, né, lá, e depois vem, é recebido com uma festa muito grande pelas famílias, né, que a gente se reúne, e muitos deles ou vêm uma vez ou outra na escolinha, muito raro vir aqui. Então, por isso que nós trabalhar na escolha e preparação, para poder, no segmento do cursilho, né, do término dos 3 dias deles, eles possam estar junto com a gente.
E no agir, a gente pôs oração em comunidade, a gente faz um pouco com um terço nosso, mas o terço, às vezes, eu até brinco com a Neuza, falo assim, e o terço, eu normalmente sou o único homem que aparece nos terços. É muito raro ter, até o dono da casa às vezes não participa. Eu falo muito isso lá em casa, falo para a Neuza, falo que eu sou o único homem que participa do terço, que é difícil. A gente vai numa residência e às vezes tem só mulheres, e assim mesmo poucas às vezes, né? Então, eu acho que essa oração em comunidade, a gente deveria procurar resgatar um pouco mais de pessoas, de homens mesmo, para rezar. Porque nós fizemos terço há uns 15, 20 dias atrás, numa residência, e não foi a primeira vez que nós fomos lá, não. Já é a segunda vez, se não me engano, que a gente participa desse terço. E foi perguntado do esposo. Aí a mulher falou, não, ele foi jogar bola. Ele preferiu ir jogar bola. Então, né? Ai, eu estava do lado que devia no queixo, agora fala. Não, mas é verdade, porque quando a gente pode e deve, você tem um compromisso. Você mesmo já falou que você vai para a escola. Né? Obrigado. Mas é verdade, a gente vai, é pouco. Fizemos terço na casa da Ana, estava eu e o Edinho. Né? É difícil. Bom, levar o carisma do movimento a todos os ambientes. Bom, esse é um dos... procurar levar os homens, né, para um desses movimentos, que é a todos os ambientes. E respeitar as diferenças, sendo a unidade de diferença, né? Sendo nós os diferentes. Então, levar a nossa diferença para que a pessoa entenda o que é o movimento, o que é o nosso movimento. E não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, só eu falo. Sua voz. A grande questão é só, acho que são duas coisas, né? A mudança do mundo, a mudança do outro começa com a minha mudança. Então, o pós de cada um de nós do Cursílio é uma estradinha de tijolos que cada dia a gente vai colocando uma. E a diferença do outro, o que a pessoa tem diferente de mim, é o que eu preciso aprender com ela. Então, enxergar em cada um, enxergar a diferença, o aprendizado e não a desconfiança. Todos, nossas diferenças, caminhamos sim, por um caminho reto. Não sejamos uma linha, mas sejamos um bando caminhando com uma direção só. O que nós precisamos ser é os instrumentos, né, de Deus, levando o amor de Deus a todos os ambientes que a gente geralmente se encontra no nosso dia a dia, né? Ali falou das diferenças, o que seria de nós se todos fôssemos iguais? Então, é as nossas diferenças que nos completam. E o que o Marcos falou, a gente aprende com o outro. Eu posso passar um pouco, mas eu também posso aprender com o outro. E levar o carisma do Cursílio, né? Nos ambientes que a gente geralmente, no trabalho, na escola, né? Que o que a gente aprende lá, que a gente traz para vivenciar, o agir não é tão fácil, né? Porque precisa de muita persistência, né? Não é fácil você buscar as pessoas, a gente sabe muito bem disso na nossa caminhada, né, de Cursílio. Eu mesmo sou um exemplo que eu vivi muito dentro do Cursílio, afastei, estou aqui hoje, mas levando o carisma, né, respeitando essas diferenças e aprendendo um com o outro, eu acho que dá certo.
e mostrar, né? Levar o que a gente aprendeu, levar o amor de Deus para as pessoas. Muito bem. Amém! Bem, não tem nem o que falar, porque vocês deram a aula hoje pra gente, né? Pro pessoal que está assistindo lá no YouTube, né? Então, o agir realmente passa por isso, né? Por esse estar junto, caminhar junto, perceber as dificuldades, né? Desviar das pedras do caminho, né? E perseverar, né? A gente sabe que o agir não é fácil, como a Paula falou, realmente não é, né? A teoria é lindo, maravilhoso. A prática, né, requer de nós uma persistência e uma luta diária. E realmente tem que ser uma luta diária, tendo um bom discernimento naquilo que eu sou e na onde eu estou, né? Então que nós possamos, no final do estudo desse livro, perceber por quais caminhos que o nosso cursilho está andando no nosso setor, né? E por quais caminhos nós devemos, né, partir. Porque o Senhor nos ensina, né? Ele nos fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes, nesse caminho que nós seguimos, é um caminho que, às vezes, não encontramos o Senhor, né? Às vezes estamos por caminhos errados. Por isso que existe um termo chamado conversão, né? Se eu não estou no caminho correto, pego e retorno. Retorno para pegar o caminho correto. Né? Então, nesse processo todo de ser cursilista, de reconstrução do movimento, de reconstrução de ser humano, nós sigamos sempre por esse caminho que o Senhor nos mostra, tá? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Só por hoje. Força. Só por hoje. Força. Só por hoje. Força. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.